Boa tarde, Padilha. Boa tarde, ouvintes da Tupã, ouvintes da Clube 1 FM, também as demais plataformas analógicas e digitais da Tupã e da Clube 1. Nós estamos em cadeia com todas as emissoras de rádio comercial de Tupã-Ciretã e suas plataformas para trazermos a palavra do prefeito Carlos Augusto Brum de Souza, uma vez que ele nos confirmou agora há pouco por telefone de que efetivamente já está decretado, já está pronto o decreto e ele já está validado. O prefeito Carlos Augusto está ao telefone e pode nos ampliar as informações sobre a abrangência desse decreto. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, ouvintes. Naquilo que nós informamos a comunidade naquele dia que a rádio estava presente na nossa reunião, do início do nosso plano estratégico para começar os trabalhos, enfim, a prevenção, a luta contra o Covid-19, nós informamos que nós vamos dar informações diárias aí para a comunidade, numa atualização dos casos em Tupã-Ciretã, se houver, né? Lamentavelmente, nós já estamos com um caso que está em observação, tá? A pessoa foi consultar com um médico fora de Tupã-Ciretã e teve o contato, e este médico está com o coronavírus. Então, a pessoa, já por conta própria, porque tem conhecimento da situação, já está reclusa em casa e em observação. Está bem, não apresenta nenhum sintoma, não tem febre, nada, mas nós temos um caso suspeito em Tupã-Ciretã. Então, baseado nisso, Miguel, e a gente, como vocês sabem, ontem o Estado decretou estado de calamidade pública na saúde, né, no estado do Rio Grande do Sul, e dentro desse decreto ficou definido que os municípios também teriam que fazer a adesão ou recepcionar o decreto do Estado. Então é isso que nós fizemos aqui em Tupã-Ciretã, através do decreto 5.804, de 20 de março de 2020, declara estado de calamidade pública e dispõe sobre as medidas para o enfrentamento, prevenção e mitigação da emergência de saúde pública decorrente do Covid-19 no município de Tupã-Ciretã e recepciona, no que couber, o decreto estadual 55.128 de 19 de março de 2020, com suas posteriores alterações e regulamentações, e dá outras providências. Então, aqui no início do decreto, como todo mundo sabe, né, ali o prefeito de Tupã-Ciretã usa essas atribuições, e nos consideramos, tratamos aquela situação que saúde pública é um direito de todos e obrigação do Estado, a declaração propriamente dita da emergência do Estado, considerando que está muito rápido o avanço do coronavírus no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul, devido às pessoas não estão dando a devida atenção para essa situação, considerando que a Lei Federal 13.979, do dia 6 de fevereiro de 2020, que dispõe de medidas de enfrentamento, mais agora o decreto do Estado, o 55.115, de 13 de março de 2020, né? Nós tomamos essas atitudes aqui no Tupã-Ciretã. Então, o decreto em si, no artigo 1º, fica declarado estado de calamidade pública no município de Tupã-Ciretã para o enfrentamento, prevenção e mitigação da emergência da saúde pública decorrente da pandemia Covid-19, o coronavírus, pelo período de 15 dias, podendo ser prorrogado o caso necessário, e recepciona no que couber o decreto estadual 128, de 19 de março de 2020. Seus artigos 2 e 3, com suas posteriores alterações e regulamentações. Parágrafo único. São estabelecidos no presente e em demais regramentos já publicados e relacionados medidas para o combate do Covid-19, assim como aqueles que podem vir a ser editados. Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, torna-se obrigatório medidas excepcionais previstas nesse decreto executivo. Artigo 3º, aí eu acho que é um grande momento assim, que a comunidade deve estar querendo saber. No artigo 3º, fica vedado, de forma provisória, a abertura e funcionamento dos seguintes estabelecimentos: igreja, templos ou similares, teatros, museus, casa de cultura,
biblioteca, casas noturnas, casas de festas, pubs ou similares, academias, centro de treinamento, centro de ginástica, clubes sociais e de serviços, entidades tradicionalistas, entidades de representação sindical ou de categorias, estabelecimentos comerciais de serviço em geral, brinquedotecas, espaços kids, playgrounds, espaços de jogos, quadras esportivas, campos de futebol, feiras públicas de qualquer natureza, exposição pública ou privada, praças públicas, congressos e seminários, centro de comércios, galerias de lojas, parques de diversão, hotéis, motéis, salão de beleza, barbearias, lojas de conveniências, agências lotéricas, camelô, ambulante e outros que tenham aglomeração de pessoas. Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais serão não excepcionados vamos lá de novo. Aos estabelecimentos comerciais não excepcionados fica autorizada a venda de por telemarketing, aplicativos por meio da internet ou instrumentos similares, devendo a entrega ser feita por teleentrega. Esses são os vedados com uma pequena abertura. No artigo 4º, fica autorizada a abertura e funcionamento dos seguintes estabelecimentos aqui considerados como serviços essenciais. Então, ficam autorizados a abertura: farmácias, supermercados e congêneres, tais como fruteiras, padarias e açougues, unidades de saúde, clínicas e estabelecimentos hospitalares, postos de combustível, distribuidoras de água, gás, distribuidoras de energia elétrica e saneamento básico, clínicas veterinárias em regime de emergência, agropecuárias e congêneres para a venda de rações e medicamentos mediante teleentrega, serviços de telecomunicação, órgãos de imprensa em geral, serviços de coleta de lixo e limpeza, serviços de segurança privada, serviços de táxis e de aplicativos, estação rodoviária, desde que respeitada a circulação e o atendimento e as questões de saúde pública, lavanderias e serviços de higienização através do serviço de busca de teleentrega, serviços de teleentrega, serviços laboratoriais, instituições bancárias e cooperativas de crédito deverão obedecer às orientações normativas oriundas da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, sendo recomendado o atendimento por telefone e presencial por agendamento. Serviços postais, estabelecimentos comerciais com recebimento de grãos, estabelecimentos comerciais de revendas de máquinas e peças em regime de plantão, transporte coletivo, desde que obedeçam às exigências constantes do decreto 5528, incluindo os serviços de táxis e estabelecimentos industriais. O artigo 5º, os estabelecimentos no ramo de alimentação, tais como restaurante, lojas de conveniências, bares com alimentação e lanchonetes, poderão se manter em atividade para a venda de alimentos e bebida, desde que obedecidas às determinações do decreto estadual 5528. Então, Miguel, o ponto principal do decreto são esses. Ele é um decreto longo, né? Ele possui 21 artigos. Nós vamos já disponibilizar no site, a Fernanda já ficou lá trabalhando para a publicação. Vamos manter a comunidade atualizada com os dados que a administração vai recebendo e informando a comunidade e pedindo mais uma vez, Miguel, de que a comunidade entenda que é uma situação grave de saúde pública no país inteiro e Tupanciretã não será diferente se nós todos não pegarmos junto, não trabalharmos junto, não tomar os cuidados necessários
porque nós temos que parar aí com essas coisas da internet, que é só uma onda da China, que é só para a China ganhar dinheiro e para o mercado ter problemas. Não, tenham a certeza de que nós temos um problema de saúde muito grande e que as pessoas, os pais, segurem as crianças, porque ontem mesmo eu vi muita criança na rua de bicicleta, passeando em turminha, brincando de arte nas bicicletas aqui, aproveitando até que o trânsito estava muito fraco aqui no centro da cidade. Essas crianças estavam aí fazendo essas brincadeiras. Os pais têm que se conscientizar que tem que segurar essas crianças em casa, porque as crianças são, juntamente com os idosos, os que sofrerão mais com essa doença. Os pais têm que ter essa consciência de que mantenham os filhos em casa e claro, mantenha-se resguardado em suas residências, evitando visitas, inclusive para os familiares, nada de roda de chimarrão, porque nós precisamos, nesses 15 dias de validade do decreto, que poderá ser renovado, nós precisamos sim uma conscientização muito forte em Tupanciretã, porque os casos vão começar a aparecer, os noticiários vão apresentar casos já no interior do Rio Grande do Sul. Então nós estamos muito preocupados e espero que a comunidade também se preocupe, né? Porque se tivermos ainda que tomar outras medidas, como multas, enfim, nós tomaremos para que nós consigamos aí atender isso. Inclusive, Miguel, vou deixar bem claro que o próprio Ministério Público, o Tribunal de Justiça, já passou a circular a todos os prefeitos do Rio Grande do Sul para que acompanhem obrigatoriamente o decreto do Estado 55.128. Então é uma situação bem grave, Miguel, e nós precisamos de todos, como você aí, agradecendo já a vocês, que têm colaborado tanto conosco aí, continuem nessa luta, porque essa luta é de todos nós. Sem dúvida. Prefeito, só reforçando, no decreto dos senhores, vocês várias vezes citam o recepcionamento do decreto 55.128, quer dizer, o município de Tupanciretã atende na íntegra o decreto estadual e acrescenta algumas questões locais. Exatamente. Perfeito. Bem, sobre a questão do caso que está em observação, o senhor salientou de que a pessoa está bem, ela teve um contato com uma pessoa, um médico que teve confirmado o Covid-19, né, mas a pessoa está recolhida domiciliarmente, está na sua casa. Domiciliarmente, e assim, Miguel, essa consulta foi lá no dia 11 já, hoje nós estamos no dia 20. Ela não tem nenhum sintoma, em momento algum teve febre, mas ela, como uma pessoa consciente, está no resguardo, né? A partir do momento que ela foi informada por parte das pessoas que ela teve contato, né? Uhum. Ela recebeu uma informação, ela automaticamente se recolheu para casa, está no resguardo, mas como já se passaram, veja bem, do dia 11 até agora, 9 dias, e não houve manifestação, a tendência é que essa pessoa passe sem problema, né? Perfeito. E é o que a gente torce. Claro. Um outro detalhe, prefeito, o decreto está datado como data de hoje, mas ele começa já a vigorar hoje ou a partir de amanhã? Não, é a partir de amanhã. Nós fizemos uma reunião hoje pela manhã com o Jader, ele foi lá nos procurar, e nós temos essa dificuldade muito grande de tempo, né? E agradeço a presença do Jader nos procurado lá, porque nós já estávamos organizando o decreto, né? Nos inteirando do Estado bem em todos os detalhes, para ver o que faltava para nós. E o Jader esteve lá e nós comunicamos eles que teríamos que tomar essa medida. Até coloquei para ele, e ele também confirmou, que os próprios comerciantes já estavam se manifestando no sentido de ter que fechar, reconhecendo essa gravidade dessa situação. Então eu acredito que esse decreto, em relação aos fechamentos desses estabelecimentos, a gente vai conseguir aí um acordo, uma forma tranquila, né, entre os comerciantes e a administração pública, para que aconteça e efetivamente venha, né, a se conter, mas sempre alertando as pessoas. Não é umas férias, é todo mundo recluso em casa, nos seus pátios, dentro das suas casas, sem visitação, sem jantares, sem encontros, porque nós temos que isolar o máximo possível para isolar esse contato e essa transmissão, porque os casos vão aparecer. Tupanciretã, eu acredito que haverá problemas, claro que a gente torce com o coração
né, pedindo a Deus que não tenhamos, mas em algum momento nós teremos alguns problemas. Certo. Um exemplo nós estamos dando agora, a qualidade do áudio do prefeito é de telefone. O prefeito poderia ter vindo aqui ao estúdio tranquilamente, como ele sempre fez, aliás, desde já no seu segundo mandato, ele sempre veio pessoalmente aqui ao estúdio para ficar uma qualidade melhor, para ficar mais tranquilo, para termos mais intimidade na conversa, né? Mas para serve até como exemplo, o prefeito está fazendo por telefone, para ele estar lá no seu ambiente, nós estamos no nosso ambiente, a gente está com a rádio, com a recepção da rádio fechada, somente a atuação interna aqui dos profissionais. Prefeito, eu vou tomar a liberdade de repetir aqueles que estão autorizados, que está no artigo 4º aqui do seu decreto, porque muitas pessoas estão ligando... Já postou em mãos, Miguel? Já estou com ele em mãos aqui. As pessoas estão nos ligando, querendo saber, a prefeitura está publicando no site, nós vamos publicar no site da Tupã também, nas nossas páginas sociais, em todas elas, da Tupã e da Clube 1. Nós estamos transmitindo em todas as plataformas que a Tupã e a Clube 1 dispõem para ler. E o artigo 4º, então, é aquelas que quem está, a partir de amanhã, autorizado a funcionar nos próximos 15 dias. Farmácias, supermercados e congêneres tais como fruteiras, padarias e açougues, unidades de saúde, clínicas médicas e estabelecimentos hospitalares, postos de combustíveis, distribuidoras de água, gás e distribuidoras de energia elétrica e saneamento básico, clínicas veterinárias em regime de emergência, agropecuárias e congêneres para venda de rações e medicamentos mediante teleentrega, serviços de telecomunicações, órgãos de imprensa em geral, serviços de coleta de lixo e limpeza, serviços de segurança privada, serviços de táxis e de aplicativos, estação rodoviária, desde que respeitada a circulação e o atendimento às questões de saúde pública, lavanderias e serviços de higienização através de serviços de busca e teleentrega, serviços de teleentrega, serviços laboratoriais, instituições bancárias e as cooperativas de crédito deverão obedecer às orientações normativas oriundas da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, sendo recomendado o atendimento através de telefone e, se presencial, por agendamento, serviços postais, estabelecimentos comerciais de recebimento de grãos, estabelecimentos comerciais de revendas de máquinas e peças em regime de plantão, transporte coletivo público, desde que obedeçam às exigências constantes no Decreto Estadual número 55.128, incluídos os serviços de táxi, estabelecimentos industriais. Esses é que nos próximos dias estão autorizados a funcionar. Todos os demais estão proibidos. Está cancelada a atividade aqui em Tupã-Siretã. Prefeito, por que o senhor optou por 15? Alguns municípios estão optando por 7 e outros por 15. O senhor optou por 15. O que lhe levou a tomar essa decisão do período? O período, nós pegamos um geral dos municípios que a gente está em roda aqui, né? E eu tenho esse contato direto aí com a região central, né? E a grande maioria está optando já por 15, porque eu acredito que só 7 dias é muito pouco, né? Então nós optamos por 15 dias. Claro que é como o próprio decreto diz ali, nas suas posteriores alterações e regulamentações. Quer dizer que o decreto ele poderá sofrer alterações apertando, né, as medidas ou, de certo modo, havendo alguma mudança para melhor, a gente pode também relaxar um pouco o decreto, né? Então nós temos esse jogo. E ainda, Miguel, aqui, ó, os estabelecimentos de ramo de alimentações, né, tais como restaurante, lojas de conveniência, bares com alimentação e lanchonetes, poderão se manter atividades para a venda de alimentos e bebidas, desde que obedecer as determinações do decreto estadual. Então eles vão ter que ter um conhecimento do decreto estadual, e também nós, a partir de segunda, nós vamos estar mandando alguns fiscais orientar eles em relação ao que está especificamente no 55.128/2020 do Estado, né? Mas eu acredito que os comerciantes, já, dentro do possível, já vão se enquadrando dentro desse decreto estadual. Já vou antecipar também uma questão que não chegou hoje pela manhã, mas como ainda não estava, o decreto que o senhor tinha publicado estabelecia uma orientação para a forma como deveriam se comportar alguns comércios. Agora nós temos aqui decretado limitações. Quem, porventura, infringir e alguma pessoa que perceber isso e que ela queira fazer uma denúncia ou levar ao conhecimento das autoridades uma irregularidade, existe um órgão que estará fiscalizando? Aonde se deve encaminhar essa denúncia? Essa denúncia deve ser encaminhada direto à prefeitura, né? E nós faremos a fiscalização e eles sofrerão multas previstas em lei, né? E podendo correr o risco, inclusive, de ter o seu alvará temporariamente suspenso,
não permitindo mais a abertura dele por um período no mínimo de 30 dias. Prefeito, nós estamos entrando no final de semana. A Prefeitura vai ter algum plantão? A Prefeitura estará trabalhando, estará em plantão com a Secretaria da Saúde. Desculpa, prefeito, me cortou um pouquinho aqui a sua colocação. No final de semana será direto à Secretaria da Saúde e será repassado para nós. Ah, sim. Então, na Secretaria... já estamos também, Miguel, assim, preparando bem claro para as pessoas onde eles ligarem, que número eles ligarem para fazer alguma denúncia necessária. Já estamos recebendo em seguida. Perfeito. O pessoal está preocupado com a safra aqui, está nos perguntando como é que fica a manutenção de pneus e equipamentos. Eu vi que no decreto ali fala que revendas de máquinas estão autorizadas a permanecer, né? Sim. E a questão de pneus, manutenção, oficina mecânica? Não, por enquanto não. São proibidos. São proibidos. Uhum. Perfeito. Muito bem. Bom, é claro, como o senhor mesmo falou, isso ainda pode ser feito algumas modificações no decorrer do período, mas a gente fica na expectativa de que seja suficiente essas medidas para conter e tomara possam ser suavizadas nas próximas horas ou nos próximos dias. Prefeito, muito obrigado pelas suas colocações, o nosso microfone permanece sempre à sua disposição e o senhor mesmo salientou que as informações por parte oficiais de Tupanciretã, o senhor mesmo estará fazendo, no caso de um caso já em observação de uma pessoa com Covid-19, e essas regras que foram estabelecidas então aqui pelo município de Tupanciretã para a nossa municipalidade, abrangendo a partir então do dia de amanhã. Algo mais que o senhor gostaria de acrescentar, prefeito, por favor, fique à vontade. O que tu colocou no final aí, Miguel, é assim, é um decreto, né, uma situação nova para todos nós, né? A gente está acompanhando aqui o decreto estadual e algumas modificações poderão acontecer nesse decreto, algumas abrandando, né, o próprio decreto ou às vezes apertando um pouco mais o decreto para as pessoas, mas sempre buscando o bem-estar de todos e a saúde pública em primeiro lugar. Sem dúvida. Continuam vindo ligações aqui preocupados com a questão da safra, prefeito, essa questão de pneus e manutenção de veículos e máquinas e equipamentos. Por enquanto, o que o decreto prevê é somente revendas autorizadas, né? Isso. Ainda estamos na colheita aí, coisa e tal. Uhum. Né? O mecânico pode dar um atendimento para esses produtores que estão fazendo essa colheita, que não é um momento que não tem como parar, né? Ele poderá fazer o serviço lá na granja do agricultor, enfim, aí sim. Mas o estabelecimento local, numa oficina aqui no município, no momento está sem autorização. Perfeito. Segunda-feira, prefeito, começa a vacinação da gripe. Um ouvinte está me lembrando aqui. Os postos estarão atendendo normalmente para vacina? Estarão atendendo normalmente, vai ter vacina daquela forma que sempre foi. Tenham calma, evitem aglomeros, né? Estamos aí buscando outros pontos, conseguimos outros pontos para a vacinação, mas que o povo tenha calma, né? Vamos com calma e vamos fazer a vacina, né? Porque a vacina, como todo mundo sabe, estamos vacinados, a vacina leva aí 14 dias para ter um efeito nela, mas ajuda muito num diagnóstico futuro, né? Porque por eliminação as pessoas poderão assim ter algum resfriado, alguma reação da vacina, então a gente tem que ter esse cuidado, mas com calma, com tranquilidade, a gente vai conseguir cumprir também esse trabalho. Sem dúvida. Prefeito, novamente quero lhe agradecer, a gente vai permanecer à sua disposição nas próximas horas, nos próximos dias, né? Se o senhor julgar conveniente, trazer algum outro ponto, reforçar algum aspecto, é claro que estaremos aqui à disposição para trazendo com relação a essa questão assim. O pessoal do hotel está perguntando aqui, porque ali nos órgãos que devem fechar é o hotel. Tem muita gente de fora que está trabalhando aqui, inclusive fiscais de seguradoras que estão vistoriando as lavouras aí. Esse pessoal que está hospedado no dia de hoje, a partir de amanhã, eles têm que deixar o hotel? Não, nós vamos usar o seguinte critério, né? Aí entra as partes da interpretação e a nossa interpretação. Os que estão hospedados podem permanecer. A partir de agora, novos não podem ser recepcionados. E nós vamos fiscalizar esses hotéis. Perfeito. Então, reforçando, quem está hospedado hoje permanece hospedado, pode permanecer. O que não pode é amanhã alguma pessoa ser hospedada nos hotéis e motéis de Tupanciretã. Exatamente. Perfeito. E assim, Miguel, e esses que estão hospedados
nós vamos montar uma força-tarefa para ver se eles estão com febre, se eles apresentam alguns sintomas, nós vamos estar presentes. Se algum deles tiver, vai para a quarentena. Perfeito, sem dúvida. Muito bom. Novamente a gente agradece aí ao prefeito pela atenção e a gente sabe que estaremos lhe ouvindo em outros momentos, tomara mais tranquilos e mais alentadores, mas nesse momento, como o senhor bem salientou, é um momento de extremo cuidado, é muito perigoso, algumas pessoas não estão dando a devida atenção. Eu vou corroborar com aquelas colocações que o senhor fez. Eu fiquei muito preocupado em cruzar pela cidade e ver grupos de pessoas conversando, tomando mate em conjunto, bebendo, tomando refrigerantes, bebidas, cervejas, enfim, como se não houvesse nenhum problema maior, né? E eu acho que o senhor salientou isso com muita propriedade, que esse momento requer uma restrição total de circulação de pessoas, né, em ambiente social e coletivo. Todo mundo nas suas casas, né, prefeito? Exatamente. É o momento de ficar em casa, né, junto com a sua família, cuidando dos seus familiares, cuidando as situações de estado gripal, febril, enfim, e qualquer problema, aquele sistema que nós adotamos, se dirigir ao SF4, né, lá no portão da antiga estação experimental, hoje Complexo do Panciretã, que lá terá uma equipe para fazer as avaliações necessárias e médicas para cada um que precisar. Perfeito, ok. Prefeito, muito obrigado pela sua participação e a gente fica ao seu dispor a qualquer instante, estamos aqui à disposição. E nós também, Miguel, ficamos à disposição de todos vocês aí, porque a gente vai ter que manter esse diálogo de atualização, de informação e de dedicação a esse momento crítico que nós vamos passar aqui em Panciretã, como em todo o país. Ok. Prefeito Carlos Augusto Brum de Souza, trazendo informações, ampliando o decreto 5.804, de 20 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública e dispõe sobre as medidas para o enfrentamento, prevenção e mitigação de emergência de saúde pública decorrente do Covid-19 no município de Tupanciretã e recepciona, no que couber, o decreto estadual 55.128, de 19 de março de 2020, com as suas posteriores alterações e regulamentações que dá providência, né? Há várias considerações aqui que levam, mas, enfim, decreta estado de calamidade pública no município de Tupanciretã para enfrentamento de prevenções e mitigação da emergência da saúde pública decorrente da pandemia Covid-19, pelo período de 15 dias, podendo ser prorrogado, caso necessário, e recepciona, no que couber, o decreto estadual 55.128, de 19 de março de 2020, em seus artigos 2º e 3º, com as suas posteriores alterações e regulamentações. São estabelecidas no presente e em demais regramentos já publicados e relacionados medidas para combate do Covid-19, assim como aqueles que podem vir a ser editados. Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, tornam-se obrigatórias as medidas excepcionais previstas neste decreto executivo. Fica vedado, de forma provisória, a abertura e funcionamento dos seguintes estabelecimentos: igrejas, templos ou similares, teatros, museus, casas de cultura, bibliotecas, casas noturnas, casas de festas, pubs ou similares, academias, centros de treinamento, centros de ginástica, clubes sociais e de serviços, entidades tradicionalistas, entidades de representação sindical ou de categorias, estabelecimentos do comércio e serviços em geral, brinquedotecas, espaços kids, playgrounds, espaços de jogos, quadras poliesportivas e campos de futebol, feiras, congressos e seminários, centros de comércio, galerias de lojas, parques de diversões, hotéis, motéis, salões de beleza, barbearias, lojas de conveniência, agências lotéricas, camelôs, ambulantes e outros que tenham aglomeração de pessoas. Parágrafo único. Aos estabelecimentos comerciais não excepcionados fica autorizada a venda de telemarketing aplicativos por meio de internet ou instrumentos similares, devendo a entrega ser feita por teleentrega. Fica autorizada a abertura e funcionamento dos seguintes estabelecimentos aqui considerados como serviços essenciais: farmácias, supermercados e congêneres tais como fruteiras, padarias e açougues, unidades de saúde, clínicas médicas e estabelecimentos hospitalares, postos de combustíveis, distribuidoras de água, gás e distribuidoras de energia elétrica e saneamento básico, clínicas veterinárias em regime de emergência, agropecuárias e congêneres para venda de rações e medicamentos mediante teleentrega, serviços de telecomunicações, órgãos de imprensa em geral, serviços de coleta de lixo e limpeza, serviços de segurança privada, serviços de táxis e de aplicativos,
estação rodoviária desde que respeitada a circulação e atendimento às questões de saúde pública, lavanderias e serviços de higienização através de serviço de busca e teleentrega, serviços de teleentrega, serviços laboratoriais, instituições bancárias e as cooperativas de crédito deverão obedecer às orientações normativas oriundas da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, sendo recomendado atendimento através de telefone se presencial por agendamento, serviços postais, estabelecimentos comerciais de recebimento de grãos, estabelecimentos comerciais de revendas de máquinas e peças em regime de plantão, transporte coletivo público, desde que obedeçam às exigências constantes no Decreto Estadual número 55.128/2020, incluídos os serviços de táxi, estabelecimentos industriais. Os estabelecimentos de ramo de alimentação, tais como restaurantes, lojas de conveniência, bares com alimentação e lanchonetes, poderão se manter em atividade para a venda de alimentos e bebidas, desde que obedecidas às determinações do Decreto Estadual 55.128/2020. Fica determinado que os estabelecimentos comerciais e industriais que estiverem em autorização para o funcionamento adotem sistemas de escalas, de revezamento de turnos e alterações de jornadas para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de trabalhadores, bem como implementem medidas de prevenção ao contágio do Covid-19, o novo coronavírus, disponibilizando material de higiene e orientando seus empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade. A adoção de cuidados pessoais, sobretudo na lavagem das mãos, da utilização de produtos assépticos durante o trabalho, como álcool em gel 70%, e da observância da etiqueta respiratória, da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho. Fica cancelado todo e qualquer evento realizado em local fechado, em espaço aberto, independentemente de sua característica, condições ambientais, tipo de público, duração, forma e modalidade do evento, sendo proibida a realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos. Fica determinado que os fornecedores e comerciantes estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à saúde, higiene e à alimentação, sempre que necessário, para evitar o esvaziamento do estoque de tais produtos. Os estabelecimentos comerciais fixem horários ou setores exclusivos para atender os clientes com idade superior ou igual a 60 anos e aqueles de grupo de risco, conforme autodeclaração, evitando ao máximo a exposição ao contágio pelo Covid-19. A fiscalização pelos órgãos de segurança pública, pelas autoridades sanitárias, dos estabelecimentos, entidades e empresas públicas e privadas, concessionárias e permissionárias de serviço público, acerca do cumprimento das normas estabelecidas neste decreto. O poder público adquira bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do Covid-19, mediante dispensa de licitação, observado o disposto no artigo 4º da Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. A convocação de todos os profissionais da saúde, servidores, bem como os prestadores de serviços da saúde, em especial aqueles com atuação nas áreas vitais de atendimento à população, para o cumprimento das escalas estabelecidas pelas respectivas chefias, de acordo com as determinações dos órgãos da Secretaria de Saúde. Parágrafo 1º. Os gestores e os órgãos da Secretaria de Saúde deverão comunicar os profissionais e prestadores de serviços convocados nos termos do inciso 5º deste artigo, determinando o imediato cumprimento das escalas estabelecidas sob pena de aplicação das sanções administrativas e criminais decorrentes do descumprimento do dever funcional e abandono do cargo. Parágrafo 2º. Sempre que necessário, a Secretaria da Saúde solicitará o auxílio de órgãos de segurança pública para o cumprimento do disposto neste decreto e, caso necessário, o Poder Judiciário Estadual e o Ministério Público Estadual. Parágrafo 3º. Será considerado nos termos do parágrafo 3º do artigo 3º da Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, falta justificada ao serviço público ou atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. Artigo 9º. Ficam suspensas por tempo indeterminado e a partir da publicação deste decreto todas as atividades municipais como reuniões, eventos, programas municipais, quaisquer outros que o Poder Público Municipal tenha participação sob qualquer forma, ficando a critério de cada secretário municipal a realização de reuniões essenciais ao funcionamento do respectivo órgão. Artigo 10º. Fica determinado o fechamento de todas as repartições públicas municipais abertas ao público e que não façam parte da rotina administrativa do Poder Executivo e que sejam de livre acesso ao público, excetuado o funcionamento dos serviços públicos essenciais e o setor da Receita Pública Municipal. Ficam suspensas, a partir desta data, as férias e licenças, quando possível, dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, sendo vedada a autorização para férias e outras licenças de caráter discricionário por parte da Secretaria da Saúde. Os gestores dos contratos de prestação de serviços deverão notificar as empresas contratadas para que, sob pena de responsabilização contratual em caso de omissão,
adotem todos os meios necessários para o cumprimento das determinações constantes deste decreto. Conscientizem seus funcionários quanto aos riscos do Covid-19 e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência de sintomas da doença, conforme a orientação do Ministério da Saúde. Artigo 13º. Aos servidores que têm um vínculo direto com o município com reconhecida e diagnosticadas doenças crônicas, às gestantes e portadores de doenças imunossupressivas, fica dispensada a presença física ao local de trabalho, sem prejuízo da remuneração e da efetividade, podendo a chefia imediata providenciar na realização do teletrabalho ou qualquer outra atividade compatível com o cargo e que admitam essas tarefas fora do seu local de trabalho. Parágrafo único. Para fins de comprovação das situações referidas no caput desse artigo, deverá o servidor encaminhar a comprovação diretamente ao setor de recursos humanos em modo não presencial. Artigo 14º. Em face da necessidade de orientar, prevenir e do próprio dever de controle da saúde pública, este decreto recomenda: 1. Que toda a população adote as recomendações constantes neste decreto, assim como e principalmente aquelas orientações das autoridades de saúde, tais como: a. Evitar contato próximo com pessoas com infecções respiratórias agudas. B. Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente e antes de se alimentar. C. Usar lenço descartável para higiene nasal e descartá-lo imediatamente, cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir. D. Evitar tocar nas mucosas dos olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir, espirrar ou higienizar o nariz. E. Não compartilhar alimentos, chimarrão, objetos de uso pessoal como toalhas, talheres, pratos, copos, garrafas, independentemente de casos suspeitos ou pessoas em isolamento domiciliar. F. Manter os ambientes bem ventilados e toda e qualquer recomendação que previna ou evite a disseminação da doença Covid-19. Artigo 15º. Fica recomendado a toda a população que os contatos com todos os órgãos públicos sejam feitos de forma não presencial, preferencialmente por telefone, internet ou qualquer outro que não exija o contato presencial. Os telefones e os meios de contato estão disponíveis no site da Prefeitura. Artigo 16º. Consideram-se serviços públicos municipais essenciais aquelas atividades cujo funcionamento e atendimento será regrado em instrumento próprio. 1. Serviço de zeladoria de bens públicos, de assistência social, de limpeza pública, os serviços cemiteriais e departamento de trânsito. 2. São considerados serviços essenciais em saúde, SAMU Salvar, unidades básicas de saúde, referência ou estratégia de saúde da família Tio Riva, entrada do Complexo Tupã-Siretã, EACF4, plantão do setor da Secretaria Municipal de Saúde, Hospital de Caridade Brasil na Terra, sob intervenção municipal. 3º, os serviços públicos municipais são essenciais, Os serviços públicos municipais não essenciais serão realizados em escalas a serem determinadas pelas secretarias através de normatização interna. 4º, no Centro Administrativo Municipal será realizado um expediente interno com atendimento ao público apenas com agendamento prévio. Artigo 17º. Eventuais casos omissos ou não tratados neste decreto serão definidos após orientação ou decorrente de expedição de atos legais da administração pública direta e ou indireta. Artigo 18º. Do conteúdo do presente decreto deverá ser dada a maior publicidade possível, bem como encaminhar cópia do mesmo às autoridades públicas tais como Brigada Militar, Polícia Civil, Ministério Público Estadual e Poder Judiciário Estadual para fins de efetividade das medidas decretadas, assim como para fiscalização e aplicação dos previstos na Portaria Interministerial número 5 de 17 de março de 2020, dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, se for o caso. Parágrafo 1º. O descumprimento das medidas previstas no artigo 3º da Lei 13.979, de 2020, acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes infratores. Parágrafo 2º. O descumprimento deste decreto executivo poderá acarretar a advertência, multa de 10 valor de referência municipal e cassação cautelar do alvará de funcionamento do estabelecimento comercial. Artigo 3º. As sanções administrativas são extensíveis aos infratores pessoas físicas. Artigo 19º. As medidas previstas neste decreto executivo poderão ser reavaliadas a qualquer momento de acordo com a situação epidemiológica do município. Esse decreto executivo entra em vigor na data de 21 de março de 2020 e terá validade pelo prazo de 15 dias, podendo ser prorrogado por igual ou mais período se necessário. Artigo 21º. Os termos do decreto executivo 5.801/20 continuam em vigor. Gabinete do Prefeito de Tupã-Siretã, aos 20 dias de março de 2020, Carlos Augusto Brum de Souza, Prefeito Municipal. Este é o teor do decreto que está já disponibilizado nas nossas plataformas digitais. Nós estaremos dando ampla divulgação a ele
E, é claro, esperamos que ele seja suficiente para conter, né, esse problema seríssimo de saúde que o mundo está enfrentando e que agora Tupã-Siretã tem uma nova postura a partir do dia de amanhã. O decreto está publicado hoje, mas ele começa a vigorar amanhã por 15 dias. Nós tivemos assim, então, a palavra do prefeito Carlos Augusto Bruno de Souza, nos trazendo conhecimento e detalhando o decreto 5.804, de 20 de março de 2020, no correspondente, agora no fim até me perdi, no correspondente Tupã, né? Concluímos então assim o correspondente Tupã e voltamos à programação normal nas plataformas da Tupã. A Clube 1 FM retorna com a sua programação, a Rádio Tupã também, e a gente a qualquer instante pode retomar novas informações com esse tema, visto que, como o próprio decreto diz, ele pode ser alterado a qualquer instante.